Eu tinha 11 anos quando eu falei pra minha mãe que eu queria trabalhar. Mãe, eu quero trabalhar, que eu quero crescer uma menina forte, determinada, que eu não quero crescer uma menina mole. E aí resolvi falar com uma prima minha, que era bem de vida, tinha churrascaria, tinha várias coisas, né? E aí eu falei pra ela, prima, eu posso arrumar a sua casa se você quiser, né? Eu faço o que você quiser, eu quero trabalhar. Ela, mas você é tão nova. Ah, mas eu consigo, eu consigo, eu arrumo a casa da minha mãe todinha, eu posso arrumar a sua também. Posso trabalhar pra você? E aí ela falou, já que você quer, então pode me ajudar. E aí no dia seguinte eu tava lá, toda cheia de esperança, toda cheia de sonho. E eu fui lá, já arrumei toda a casa dela e assim se passaram 5 anos eu lá ajudando essa minha prima. Num certo tempo, ela perdeu tudo que ela tinha. Tudo. E eles ficaram pobres. E ela teve que trabalhar fora. Ela era uma prima simples, né? Ela encarou de uma forma mais... Ela seguiu em frente. Já o marido dela, ele começou a beber. Ele não aceitava o que tinha acontecido com eles. E aí, ele bebia muito, saía com mulheres. E depois que aconteceu isso, chegava bêbado em casa e aí ia mexer comigo. O primeiro dia que ele fez isso, eu me assustei, quebrei, eu tava lavando a louça, tava com um prato na mão, o prato caiu na hora. Eu não sabia o que fazer, tomei um susto porque eu não esperava, porque aquele homem era como se fosse um pai para mim. E aí ele começou no outro dia também e eu não sabia o que fazer. Se eu falava para minha prima o que ele estava fazendo ou se calava. E aí eu tentava fugir dele e os dias foram passando, eu não sabia o que fazer. Eu não queria falar pra minha prima porque ela já sofria demais, porque ele bebia muito, porque ele traía. E eu não queria dar mais esse desgosto pra ela porque eu tinha um carinho muito enorme por essa prima. Porque ela me ensinou tudo. Tudo mesmo. E eu não sabia como agir nessa situação. E o tempo foi passando e ele continuava. Eu entrava no banheiro, ele estava lá, pelado. E eu sempre fugindo, não sabia o que fazer. E teve um dia que eu voltei para minha casa e peguei a minha irmã para ficar comigo. Porque eram os momentos que ele não mexia comigo quando tinha alguém por perto. E aí eu levava minha irmã sempre. Depois desse dia eu levei minha irmã sempre para ver se ele parava com isso. Se eu me livrava disso. E aí com isso eu seguia, né? Não podia falar para minha prima, não podia falar para minha mãe. Teve um dia que eles foram para um encontro de casais. Aí eu pensei, agora vai mudar. Agora ele vai pensar no que ele está fazendo, ele vai parar com isso. E à noite fizeram uma festa quando eles chegaram, e eu toda feliz olhei para ele como nunca mais tinha olhado. Com toda a esperança do mundo que ele parasse com aquilo, parasse de beber, parasse de me tocar, parasse de tudo aquilo de ruim que ele estava fazendo comigo, com ela. Mas no dia seguinte, ele estava sozinho comigo e começou a me tocar de novo. E pela primeira vez eu encarei ele de frente e falei: de novo não, de novo não. E aí ele percebeu que aquele dia que ele estava fazendo estava errado, que eu estava me importando com aquilo.
Só não tinha coragem de falar. E fui para casa correndo. Nesse dia eu nem me importei em fingir que estava tudo bem para minha mãe. Ela olhou para mim: o que foi que aconteceu? Foi o filho dela, né? E eu não falei nada, mais uma vez. Mal sabia ela que era o pai. O pai. E eu não podia falar. Passaram anos e anos. E eu nesse sofrimento. Aí eu saí de lá, porque ela não tinha como me pagar mais. E acho que 2 anos depois ele faleceu. Mas eu não fui lá. Ela me chamou, vai lá, fica lá comigo, porque eu preciso de você nesse momento. Só que eu inventei alguma coisa e não fui, não tive coragem. E aí esse segredo foi embora com ele e continua comigo.